contribuição ela está circunscrita a um contexto recente. Se trata de um evento que aconteceu no Rio de Janeiro, de 14 a 18 de março passado, sobre a coordenação do SESC Nacional. O evento se chamava Diálogos com Edgar Morin, e se tratava de um tipo de colóquio muito comum, às vezes na Europa, como os colóquios de Cerecy, por exemplo, onde você tem um autor em foco que apresenta uma ideia e um texto básico, e alguns convidados que discutem, criticam, avaliam esse texto. Eu não sei se porque sou muito pequenininha, talvez tenha sido esse o critério, né? Não por talento, certamente, fui um dos 41 convidados, no caso dos 8 brasileiros, mas 41 pessoas, que eram de 12 países, né? Dos vários países do norte, do continente do norte, chamado continente do sul, e que tinha por formato uma reunião em grupos temáticos com a direção o tempo inteiro do Edgar. E tinham 3 grupos, era um grupo sobre reforma da educação, que eu coordenei, um grupo sobre pensamento econômico, questões sociais e pobreza, coordenado pelo Ospina, e um grupo sobre unidade e diversidade cultural. Então, esse é o documento originário, ainda preliminar do evento, vai sair o documento final com a contribuição dos grupos. De todo modo, eu trouxe, porque se alguém quiser xerocar, acho que faz sentido, né? Ele está muito fresquinho, não foi divulgado ainda. O que está aqui é apenas um fragmento de um texto que eu ampliei, né? E não vou ler o texto todo, não vou apresentar o texto todo, mas escolhi compartilhar com vocês esse texto, porque se trata de, talvez, poder oferecer um pouco do que aconteceu há um mês atrás, né, que é bem localizado e tem bem a sintonia de um colóquio como esse. Então, eu vou me restringir à leitura do texto, que é bem oral, e os alunos que sabem que eu gosto de falar demais, né? Quem está fazendo o curso comigo essa semana, então eu vou literalmente ler o texto para não gastar muito o tempo de vocês. Então, o texto se chama Pensamento do Sul como a Reserva Antropológica. Mesmo reconhecendo diagnósticos sombrios, prognósticos mobilizadores identificam fluxos de metamorfose na comunidade planetária hoje. Sob o signo da esperança, alguns desses prognósticos advogam ser possível identificar, escolher e projetar forças de regeneração capazes de desviar o trajeto de uma catástrofe social regida pelos valores da exclusão, da velocidade, da substituição e do descartável. Reservas antropológicas estariam, nesse sentido, prontas para serem acionadas por indivíduos ou por grupos que tenham como horizonte uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais cooperativa, una e diversa ao mesmo tempo. É nesse contexto que ganham sentido as apostas atuais de Edgar Morin, marcadas pela simbiose que religa incerteza e otimismo. As ideias de Edgar Morin no texto para um pensamento do Sul, ainda não publicado, expressam a necessária resistência ao cenário de globalização que tem oscilado entre a norte-americanização do mundo e a ocidentalização da cultura.
Destituídas, no sentido unicamente territorial e geográfico, as noções de norte e de sul passam a significar modos de pensar e de viver que se organizam por princípios, valores e práticas diversas, distintas, complementares e, sobretudo, marcado pelas experiências locais. O sul, a ideia de sul, a concepção de sul, tem pouco a ver com a geografia, né? E diz respeito a essas reservas antropológicas das culturas locais. Diz respeito a capacidades criativas de regeneração da diversidade cultural. Diz respeito a estilos e estratégias de viver mais próximas da dinâmica e do ritmo da natureza estendida. Diz respeito ao cultivo de valores capazes de questionar a homogeneização tecnoeconômica do planeta. Diz respeito a um potencializador de emergências, desordens e ruídos no interior de uma mundialização constituída por crises de várias ordens. A ideia de um pensamento do Sul é um operador cognitivo que poderia restaurar o singular, o concreto, a dialógica global, local, e podia também ser a expressão de solidariedades, conjunção, honra, hospitalidade, responsabilidade, esperança no imponderável e aspiração à harmonia. Mas deveria ser também pensada como uma recusa a um universal abstrato e aos mitos do desenvolvimento e do progresso sem limites. Distante das posições teórico-acadêmicas que se encarceram nas utopias irrealizáveis, no medo do desvio ou no imobilismo alicerçado pelos sentimentos de vitimização e ressentimento, as reflexões atuais de Edgar Morin subsidiam a necessidade de integrar contribuições benéficas do Norte, suas conquistas democráticas, seus avanços emancipatórios. Trata-se, no entanto, de recusar seus aspectos perversos e nocivos e, sobretudo, recusar sua hegemonia. Os horizontes problematizados nesse pequeno texto que está aqui, do Edgar Morin, dizem respeito a uma ecologia das ideias e das práticas socioculturais que favorecem as forças da criatividade, da diversidade noológica e de formas de viver tão necessárias a uma metamorfose da vida a nível planetário, o que inclui, mas não se reduz, à vida humana. Ao identificar o pensamento do Sul com o pensamento complexo, Morin demonstra mais uma vez a ousadia, criatividade e expansão das matrizes epistemológicas por ele construídas e permanentemente criticadas, autocriticadas e reorganizadas. Se, diz Edgar, o pensamento complexo é aquele que religa o que foi artificialmente separado, estilos e métodos de pensar e viver dependentes e simbioticamente ligados ao meio ambiente poderão se constituir em reservas para redimensionar nossa comunidade de destino comum. Na mesma direção de uma reorganização e desdobramento de argumentos ao longo da sua obra, é possível reconhecer uma certa semente da ideia de pensamento do Sul em fragmentos do livro Sociologia, publicação de 1984 na França. Naquele livro, no capítulo que se chama O Método in Vivo, quando expõe e problematiza uma experiência de pesquisa e sua concepção de método científico, Edgar critica as investigações diagnósticas, que têm por base o padrão e a repetição dos acontecimentos. Para ele, aliada a uma perspectiva própria do Balzac, ou seja, uma descrição enciclopédica, é imperativa uma perspectiva também característica de Stendhal, quer dizer, capaz de anunciar o
detalhe significativo. Ou seja, o que é minoritário, mas revelador de tendência, de desordem do estabelecido, de possibilidade de futuro. Desse modo, um pensamento do Sul pode ser compreendido como um detalhe significativo ou como um revelador potencial de reorganização da sociedade humana hoje. Desdobrando a problematização feita por Edgar, algumas metas-questões poderiam ser tratadas por um pensamento do Sul. Essas questões, do meu ponto de vista, emergem do contexto histórico atual, expressam ao mesmo tempo uma natureza paradigmática, mas também pragmática, e podem ser assim anunciadas. Como prover um diálogo que garanta o intercâmbio e a religação entre diversas culturas, diversas visões de mundo e diversos saberes. Como fazer para que se compreenda que a diversidade é o nosso valor maior e é a face criativa da universalidade humana? Como abrir espaços nos projetos governamentais, nas organizações da sociedade civil, nas políticas educacionais e no cotidiano das escolas para exercitar uma ecologia das ideias? De que atitudes podemos nos valer para nutrir uma prática existencial que alimente uma ecologia da ação, capaz de cultivar e não de cultuar a diversidade como um princípio maior? Como consolidar espaços capazes de se tornar espaços de resistência aos valores pautados pelo minimalismo, pela padronização e pela uniformidade? Como reduzir ou mesmo dificultar a prática mercadológica que insiste em transformar a diversidade cultural em moedas exóticas e ofertas de saberes para todos os gostos? Como proceder a uma crítica radical do processo civilizatório sem nos deixar contaminar pelos sentimentos de revanche, de vitimização ou de retorno ao passado? Como assumir para nós próprios, do lugar onde cada um está, os ideários de um pensamento do Sul, sem nos instituirmos como legítimos representantes das numerosas populações e da diversidade de saberes excluídos da rede de comunicação da tecnociência? Como fazer para identificar, escolher e potencializar reservas criativas e regenerativas dos saberes da tradição? Certamente não existem fórmulas nem modelos prontos para promover o necessário diálogo entre saberes e uma troca mais respeitosa entre a diversidade cultural. Mas saber escutar o silêncio, ser parcimonioso nas palavras, eu queria um pouquinho de água. Saber escutar o silêncio, ser parcimonioso nas palavras, aprender a viver com mais vagar, celebrar a vida com mais generosidade, fomentar os valores da partilha e da cooperação. São certamente os apelos feitos pelo Ernesto Sábato no livro A Resistência. Atento às reservas humanas capazes de mudar o mundo atual, Sábato identifica vestígios de valores e focos de esperança. Diz Sábato no livro A Resistência. Nas brincadeiras das crianças, às vezes percebo vestígios de rituais e valores que parecem perdidos para sempre, mas que tantas vezes reencontro em cidadezinhas remotas e inóspitas. A dignidade, o desinteresse, a grandeza diante da adversidade, as alegrias simples, a coragem física e a integridade moral. Essas considerações do Ernesto Sábato
encontra o fundamento histórico e epistemológico, certamente, no livro do Edgar Morin, que se chama O Paradigma Perdido, a Natureza Humana, de 1991, obra publicada, portanto, há bastante tempo. Naquele livro, a noção de juvenilização dá conta da criatividade, interrogação, contestação e metamorfose que alimentam a condição humana. Expressão biológica e culturalmente mais visível nos jovens e adolescentes, a juvenilização, entretanto, ultrapassa os limites de idade e se constitui em fermento arcaico, ou seja, permanente e fundador da transformação social e da permanente reorganização da condição humana. Se um pensamento do Sul só pode ser complexo, capaz de restaurar o que existe de afetivo nas nossas vidas e despertar capacidades criativas adormecidas, esse pensamento só pode ser também um pensamento juvenilizador, isto é, movido pelas capacidades regenerativas inéditas, pelas forças desviantes, pela imaginação criativa. Dessa perspectiva, um pensamento do Sul é o fluxo de vida que resiste à necrose da monocultura, do totalitarismo, da tecnociência, da imposição da sociedade em rede, da padronização e do progresso acelerado e supostamente sem limites. Isso seria um pensamento reacionário? Vale perguntar. De volta ao passado? Eu penso que não. Trata-se mais propriamente de reaver o passado no que ele oferece de crítica, de antídoto ou mesmo de resistência a uma modernidade imposta, no interior da qual algumas culturas são apenas consumidoras. Para o biólogo e escritor moçambicano Mia Couto, abro aspas, só nos interessa entrar numa modernidade de que sejamos também construtores. O que eu advogo, diz Mia Couto, é um homem plural, munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra língua que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. De outro, um idioma que nos faça asa e viagem. O projeto de um homem e de uma civilização plurais requer também problematizar a compreensão do que sejam comunicação e conhecimento. Segundo Mia Couto, nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação e nunca foi tão dramática a nossa solidão. Nunca houve tanta estrada e nunca nos visitamos tão pouco. Fecho as aspas. De outra parte, a noção também de analfabeto precisa ser questionada. Por vezes, lembra Edgar Morin de uma forma um pouco picante e provocativa, por vezes existe mais conhecimento numa taverna popular do que num coquetel literário. Num sentido mais amplo, devemos pensar, analfabeto é todo aquele indivíduo que não compreende o código e as informações de um outro domínio que lhe é estranho. Sobre isso fala Mia Couto, se referindo às suas viagens à savana mexicana. Abro aspas para Mia Couto. Nessas regiões, encontro gente que não sabe ler livros, mas sabe ler o mundo, o seu mundo. Nesse universo de outros saberes, sou eu o analfabeto. Não sei ler os sinais da terra, das árvores e dos bichos. Não sei ler nuvens, nem o prenúncio das chuvas. Não sei falar com os mortos. Perdi o contato com os antepassados que nos concedem o sentido de eternidade. Nessas visitas à savana, continua Mia Couto, vou aprendendo sensibilidades que me ajudam a sair de mim e afastar-me das minhas certezas. Nesse deslocamento
da ocidentalização do mundo, de que estou falando aqui, né, em direção a uma outra metamorfose, haveremos também que desterritorializar a concepção de oralidade, esse universo lamentavelmente secundarizado pela escrita. Para Miyakoto, a oralidade não é um fato tipicamente africano, nem uma característica exclusiva daquilo que se chama erradamente povos indígenas. A oralidade é um território cognitivo universal, um tesouro rico de lógicas e sensibilidades que são resgatadas, por exemplo, pela poesia. Se, portanto, nós repudiamos a dominação de alguns saberes sobre o outro, se compreendemos, como sugere Vandana Shiva, que a monocultura da mente reduz nossa complexidade e a nossa riqueza como humanos, se concebemos a diversidade como um valor inegociável, podemos sim aquecer nossas batidas de corações, né, em sintonia com a outra cadência da vida. É possível compreender outros modos de vida diferentes dos nossos, incorporar experiências diversas. A espécie humana, é bom lembrar, é, em relação a todos os outros seres vivos, aqui se apresenta de maneira mais inacabada, incompleta, sempre aberta a outras aprendizagens e dispostas à reorganização. A falta, o inacabamento, a curiosidade, a ousadia, a capacidade de sonhar acordado, são os alimentos que fazem de nós, humanos, eternas crianças, inventivas e abertas ao novo. Nisso reside a possibilidade, talvez, de construirmos um pensamento do Sul. Certamente, essa forma de compreensão da cultura, da condição humana e do processo do pensamento, do processo cognitivo, está atualmente obstacularizada em grande parte só em domínios do conhecimento que reiteram a oposição entre sociedades modernas e sociedades primitivas, que reiteram, insistem em separar ciência e tradição. A tradição, desse ponto de vista, acabou lamentavelmente por ser percebida apenas em sua função de conservação, constituída por elementos a serem petrificados nos escaninhos da memória coletiva. Essa concepção desconsidera que os saberes tradicionais mantêm revitalizados construções arcaicas, edificando um pensamento no qual o passado se prolonga no presente e abre-se permanentemente ao novo, mesmo que incorpore esse novo sempre com parcimônia e, por vezes mesmo, com desconfiança. Nada de estranho nisso, uma vez que também na cultura científica toda introdução do novo é sempre precedida de contestação e crítica. Afirmar que o pensamento do Sul só pode ser complexo, que o pensamento deve ser solicitado a reproblematizar a sabedoria, a restaurar valores que permanecem muito fortes ainda nele, e que cabe ao Sul, não geográfico, ao estilo de vida do Sul, que está presente nos países do Norte e nos países do Sul, que cabe ao Sul assumir definitivamente o comando da condição humana, não se constitui argumentos de uma retórica, nem muito menos um delírio de uma mente ilustrada. Esses argumentos, provocações e apelos compõem a face eminentemente ética e política do que seja o pensamento complexo e a ideia de complexidade. Sem ortodoxia, mas na tentativa de explicitar em poucas palavras o pensamento, o que é do Sul, né, podemos dizer que ele é um pensamento capaz de politizar hoje mais radicalmente o processo de civilização.
Politizar o pensamento inclui, é claro, olhar com novas lentes a história humana. O que nós somos hoje, sabemos bem, não aconteceu da noite para o dia. A fabulosa cultura, e em particular o enorme progresso científico e tecnológico, dos quais nos valemos tanto hoje, foram sendo gestados por meio de inumeráveis experimentações e aprendizagens das populações humanas ao longo dos séculos, tendo que responder aos desafios do meio para garantir sua permanência na Terra. Homens, mulheres de todos os tempos e de todos os lugares do passado consolidaram conhecimentos que, transformados e acrescidos, chegaram até nós como uma dádiva, como um presente. Nenhuma cultura, portanto, se edifica sem a base, o solo e a argamassa do passado. O substrato de anterioridade da nossa condição cultural é, entretanto, apenas uma das faces da questão. E podemos dizer que esse processo se encontra razoavelmente reconhecido e reconstruído pelos domínios da ciência da história, da antropologia e da etologia humana. Entretanto, é necessário dizer também, sobretudo, que as características de permanência e de atualidade desses saberes da tradição precisam ser reconhecidos. Fortalecidos pela adaptação criativa ao meio ecológico de onde emergem, tais conhecimentos repassados de pais para filhos pela via geral da oralidade são responsáveis pela manutenção até hoje de centenas de grupos culturais espalhados pelos lugares ainda não cooptados pela lógica do sistema mercadológico que tudo nivela, que tudo padroniza. Uma ciência botânica utilizada por numerosas populações brasileiras para curar suas doenças. Os métodos de medir volume e área, denominado, por exemplo, na minha terra de cubação, e que se distingue da geometria euclidiana. A construção de artefatos e técnicas capazes de permitir a coleta de frutos em espaços de difícil acessibilidade, como é o caso dos frutos da carnaúba no semiárido nordestino e do açaí aqui na região do Amazonas, são algumas das referências que atestam, comprovam a exuberância de um pensamento e de uma prática desafiadores e criativas. Quase no final do pequeno texto de Edgar Morin sobre um pensamento do Sul, ele se refere à condição do bricolé e um apelo de que precisamos ser um bricolé capaz de tomar essas construções heteróclitas que estão ao alcance de nossa mão para pensar uma outra civilização. Ele fala também de uma certa aspiração à harmonia e da nossa habilidade em, segundo ele, salvar cantinhos que se constituem em reservas de afetos, de criatividade humana e de harmonia. É claro que, pela força da metáfora, que gosto muito de usar, se impõe aqui uma ideia ainda em gestação que eu socializo com vocês a respeito do que seja, como é possível fazer emergir e exercitar esse pensamento do Sul. Vou me valer da metáfora da borboleta, tão cara a Edgar Morin e a mim própria, para dizer que, certamente, podemos sim pensar numa regeneração da cultura humana, desde que tenhamos a serenidade, a simplicidade e a humildade de reconhecer esses saberes da tradição. Penso que Crisálidas, ou seja, aquele lugar onde se dá toda a metamorfose, morte e ressurreição da lagarta que se transforma em borboleta, crisálidas de um pensamento do Sul deveriam se constituir e se multiplicar em diversas culturas, cidades, universidades e escolas. Seriam espaços criativos e antiparadigmáticos,
dedicados a discutir a diversidade de saberes e de modos de viver. Como uma incubadora de ideias e experiências, esses espaços poderiam eleger como princípio maior o par, simplicidade e ousadia. Em alguns lugares, essas crisálidas do pensamento do Sul fariam parte da estrutura formal das organizações educativas. Em outros lugares, elas seriam mantidas à margem da estrutura formal de ensino, mas assumidas e mantidas pelas instituições, como unidades suplementares, núcleos, como no caso das universidades. Me parece que é bem esse caso do NUMA aqui. Algumas dessas crisálidas poderiam optar por ser nômades itinerantes. Portanto, serviriam de pontes de deslocamento para o intercâmbio entre saberes diversos. Essas crisálidas itinerantes teriam como atividade principal cursos de extensão, formação e atualização de professores. Os cursos deveriam, talvez, acontecer 2 vezes por ano, e com a duração de 1 semana. 1/3 desses cursos deveria ser destinado à permanência em sala, fora das salas de aula, em comunidades que oferecessem condições de experimentação de outros valores, outros saberes, outras paisagens, outros tempos diversos do padrão habitual a que estamos acostumados. Esses cursos seriam organizados e desenvolvidos por pesquisadores acadêmicos e por intelectuais da tradição conjuntamente. Singulares em seus formatos, essas crisálidas de um pensamento do Sul teriam em comum 2 horizontes. Primeiro, a construção de um pensamento e de uma cultura plurais. E, segundo, estratégias de método que facilitem a emergência de um pensamento criador, complexo, porque capaz de tecer juntos saberes científicos e saberes da tradição. Entendido como estratégia, portanto, em permanente construção, o método dessas crisálidas poder-se-ia valer, talvez, de um operador quaternário, proposto há algum tempo por mim e uma colega, que seriam esse método quaternário agrupado por 4 verbos: gestar, expandir, expulsar e consolidar. Como pontos de um holograma, cada um desses movimentos contém a potencialidade dos outros. O interior de cada crisálida, portanto, gestação e expansão, se desdobra e se desterritorializa pela expulsão, para alcançar a maturidade, consolidação, e, mais uma vez, gestar novos caminhos, expandir experiência, incluir referências, etc. Quando vinculadas a espaços educacionais formais, as crisálidas poderiam manter setores de documentação que acondicionasse, por exemplo, primeiro, produtos de pesquisa sobre saberes da tradição, teses, dissertações, monografias, projetos experimentais. 2, um material iconográfico, vídeos, documentários, filmes, fotografias, registro videográfico de entrevistas com intelectuais da tradição. 3, um laboratório de produção de texto, quer dizer, a tentativa de sistematizar, hierarquizar, talvez, os saberes técnicos, míticos, especulativos, tanto quanto biografias que contextualizam vida e saberes da tradição. Sejam chamadas crisálidas do pensamento do Sul, crisálidas do pensamento complexo, crisálidas de saberes plurais, ou crisálidas de saberes da tradição, esses espaços de regeneração e de metamorfose do pensamento teriam o acolhimento institucional e o financiamento e apoio para seus projetos e atividades, mas não deveriam se vincular
excessivamente a estrutura institucional e burocrática. A sensibilização e o convencimento institucional sobre a importância desses espaços ricos do pensamento poderiam torná-los mais flexíveis, mais dinâmicos, mais livres, ou seja, lugares de respiração das instituições, reservas da criatividade, incubadora de ideias, modelos reduzidos e maquetes de uma sociedade-mundo que possa ser mais diversa, mais mestiça, um pouco mais múltipla e mais plural. Obrigado pela atenção.